Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre burnout. Hoje sobre burnout. Inspiração para um burnout mágico. Não, exatamente o contrário, não é? Certo. Sim. Estamos aqui, hoje vamos explorar um bocadinho o que é o burnout, alguns indicadores de burnout. O nosso ponto de partida é um estudo que foi feito aqui em Portugal sobre burnout, com números assim um bocadinho preocupantes. Com números esmagadores. Sim, números brutais mesmo. E daí termos ficado com vontade de falar sobre isto aqui no podcast. E vamos explorar um bocadinho de quem é que é a responsabilidade do burnout, porque é que chegamos ao burnout. Sim, vamos falar sobre as várias camadas desta responsabilidade, sobre a importância das relações e da comunicação. Vamos falar, claro, sobre empresas, organizações, hierarquia, sobre liderança e sobre as FIAs. E sobre formação em empresas e medidas e coisas que se fazem. Sim, e vamos até em algum momento propor que há empresas que simplesmente deviam mudar o seu produto. Exato. Sim, acho que vai ser uma conversa aberta, em que em alguns momentos também nos vamos dar aqui a liberdade de especularmos e pormos cá fora algumas ideias, e também vamos falar da nossa experiência. Tu vais falar muito da experiência que tiveste enquanto estudante de Sociologia, que te interessaste por estes temas, e eu também vou partilhar parte da minha experiência a trabalhar com algumas das maiores empresas do país. Certo. E o que é que eu aprendi sobre ser uma chefia intermédia nessas organizações. E claro que adorávamos ter comentários, as vossas reflexões em relação a este tema, porque certamente estão ali pessoas que já estudaram este tema muito mais do que nós, mas aqui vão os nossos 5 cêntimos. Ao longo dos últimos meses, claro que têm chegado muitos novos ouvintes ao podcast, e sei que às vezes é um bocadinho overwhelming perceber que há 330 e tal episódios para ouvir desde o início. Muito bem-vindos, sejam todos. Tanto aqueles que nos ouvem desde o primeiro episódio como os que começaram a ouvir-nos na semana passada. Os episódios estão todos à disposição desde o número 1. Portanto, quando quiserem procurar um episódio ou pelo título ou simplesmente assim meio à sorte, deixam-me ouvir um episódio passado, claro que o podem fazer. Nós continuamos muito interessados em todas as semanas estar aqui a partilhar conversas de desenvolvimento pessoal entre nós os dois, ou com convidados, como fizemos na semana passada com o Luís Diogo, e temos já aí mais uma conversa muito fixe com um convidado que vai sair também muito brevemente. Ficamos sempre muito contentes quando vocês fazem um screenshot nas redes sociais, a dizer que estão a ouvir. Eu adoro quando as pessoas põem aquela foto do mostrador no carro, a mostrar que estão a conduzir e estão a ouvir. E quando mostram o que estão a fazer enquanto... Adoro essas. Não é que deste mostrador do carro estão a fazer isso. Ou a limpar a casa, correr, ou a treinar. A fazer uma caminhada. Portanto, é isso. Assim, desafio. Tira agora uma fotografia de onde estás, enquanto estás a ouvir isto. E partilha nas redes sociais e taga-nos. E taga-nos para nós podermos ver a nós e ao podcast. Que nós ficamos bem contentes, não é? Então, let's go. Aí vamos nós. Mia, o Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, é isso? Publicou há uns dias um estudo sobre burnout. Sim, esgotamento. Acho que é a palavra mais próxima em português, não é? Sim, e eu quando ouvi inicialmente a notícia na rádio e depois até foste que me deste acesso à notícia completa que tinha saído no Jornal Público, e eu... Pronto, claro que é um tema interessante, e a primeira coisa que me saltou foi vou propor a mim a falarmos sobre isto no podcast. Só que depois inicialmente não estava certo de será que é interessante para todas as pessoas que nos ouvem. Só que os próprios resultados do estudo dizem que é interessante para a maior parte das pessoas. Porque 80% das pessoas no estudo, não é? Têm pelo menos um fator de burnout. Não é?
Sim. E isso o número é brutal, assim, é esmagador, não é? 80% são 4 em cada 5 pessoas. Sim, achei isso até mais do que eu pensava, mais sinceramente. do que eu pensava também. Não é? Embora eu penso que este estudo não pode ser estendido à generalidade da população, porque este estudo foi feito com pessoas que trabalham em empresas, em organizações. Certo. Não é? Nós não estamos incluídos nesse estudo, então. Nós, por exemplo, não faríamos parte da população-alvo do estudo se eu o li corretamente. Mas, claro que há muitas pessoas, uma parte significativa da população, da força de trabalho, trabalha em organizações, em empresas, trabalha para o Estado, não é? Os números eram ainda mais fortes para quem está na administração pública, ainda há maior incidência destes fatores. E, portanto, claro, eu fiquei cheio de vontade de falar contigo sobre isto, para ver se conseguíamos explorar isto, não tanto numa perspectiva de psicologia, porque, como é óbvio, não é essa aqui a perspectiva a nossa, nem no podcast, mas do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, o que é que isto pode querer dizer e o que é que se pode fazer em relação a isto. Porque o estudo tinha ali coisas que acho que são interessantes para nós, porque falava muito de necessidades, falava muito de comunicação, falava muito de relações. Certo. Assim, historicamente, burnout foi assim um termo que eu encontrei pela primeira vez, foi quando eu estava a estudar Sociologia na faculdade. Eu li um livro que se chama The Managed Heart, o coração gerido, né? Que foi, acho que, se me lembrar bem, o livro vem de um doutoramento de uma senhora que estudou nomeadamente hospedeiras de bordo, ou assistentes de bordo. E também faz outras ligações, não é, no fundo, uma exploração da nossa capacidade empática para vendermos, para prestarmos serviço, né? E que depois tem havido muito mais estudos, estudou-se muito, falava-se muito na área da burnout, que só acontecia em profissões onde se cuidava dos outros, não é? E era nomeadamente um fenómeno muito feminino, não é? Porque eram profissões mais de mulheres que tinham essa, não é? Enfermeiras, por exemplo, tinha assim inicialmente, mas acho que o que tem acontecido é que o fenómeno, digamos assim, tem-se espalhado muito e acho que hoje em dia não podemos fazer tanto essa separação, que seja só nesse tipo de trabalhos muito de cuidar do outro, nem só que seja mais nas mulheres, considerando aqui só 2 géneros, né? Mas o que acho, agora, a razão porque eu queria começar por aqui também é que acho que talvez seja mais fácil para uma mulher dizer ou admitir que está com um burnout do que um homem. No estudo eram apontados 3 grandes indicadores para o risco de burnout. Um é a exaustão física, não é? Que é tu fisicamente dizes, eu não aguento mais, todo racho, não é? Que é tu acordares com baixa energia, sentires que ao longo do dia tens que estar continuamente a fazer coisas para tentar gerir a tua energia. Vou beber mais um café, porque estou sempre a quebrar, não é? Mais um doce, mais qualquer coisa para ganhar energia, mais um doce, ou fumar mais um cigarro, porque no fundo o que eu precisava era de ir para casa dormir, não é? Portanto, a exaustão física é um. O outro é a tristeza, não é? Eu achei muito interessante a utilização deste termo, porque às vezes nós dizemos, as pessoas estão desmotivadas. Não, as pessoas estão tristes. Certo. Eu achei muito interessante utilizar-se este estado, não é? A tristeza, que eu estou triste no local de trabalho, estou triste, que seria o contrário de estar alegre, não é? Porquê? Porque não me sinto bem, não é? A tristeza é a expressão do não me sentir bem. Triste, que o próximo passo muitas vezes é a depressão, não é? Que também vai muito de mão dada com a burnout. Certo. E a terceira coisa era a irritabilidade, não é? Que é estar irritado. E eu até, como depois mais tarde durante o estudo se dizia, que isto os números são esmagadores e são ainda mais esmagadores na administração pública. E eu lembrei-me que esta parte da irritabilidade, de facto, já me aconteceu muitas vezes ir a
uma repartição pública, uma... E sentes a irritabilidade as pessoas estão irritadas, estão a trabalhar e estão irritadas. Yeah. E, portanto, estes são 3 fatores que são indicadores de probabilidade aumentada de burnout. Uma coisa que eu achei que até é mais ou menos óbvia agora que penso nisso, é que 80% das pessoas têm pelo menos um, okay? Mas dentro destes 80% que têm pelo menos um, 2/3 têm os 3. E eu achei que faz algum sentido, porque estas coisas estão todas correlacionadas. Óbvio. Porque quando tu estás de rastos, naturalmente também te sentes mais triste. E naturalmente ficas muito mais irritado. Não é? E o contrário também, que é quando tu estás irritada, naturalmente sentes-te mais cansada, porque é uma coisa que te cansa. Mas eles no estudo não separam o cansaço emocional do cansaço físico. Estão a colocar as duas coisas dentro do mesmo. Pelo que eu percebi, estavam-se a falar desta exaustão. A exaustão também é mental e emocional, não é? Não é pois é isso que estou a dizer, porque tu estavas a dizer que era físico, mas há essa, ligando aqui daquilo... Tens que pegar num estudo e ver. Eu acho que se falava em esgotamento, eu acho que não era só físico, certo. Ok? Mas se for importante, depois podemos ir lá rever. Sim. Não, mas faz sentido que não seja isso. Que não seja, sim. Okay. Agora, depois no estudo eram apontadas uma série aliás, este laboratório vai publicar um manual de boas práticas, que eu acho que é muito importante para as empresas e para as organizações. Não é? Mesmo. Aliás, às vezes as intervenções que nos pedem para fazer dentro das organizações é neste sentido de, não é? Vamos melhorar as nossas práticas para que as pessoas possam sentir melhor. Às vezes acho que isto é feito sem investigarmos as raízes mesmo disto tudo. É mais tipo, vamos colocar um penso, não é? Ok, há aqui umas feridas a aparecer, vamos tratá-las com um penso. Mas sem questionarmos mais profundamente de onde é que vêm estas feridas. Eu não sei, foste só tu neste caso que leste este estudo e eu ontem... Eu não li o estudo, eu li o artigo. Desculpa. Ontem li um pequeno artigo que falava de um estudo feito na Suécia, salvo erro, que tinha a ver também com burnout, e nesse estudo tinham concluído que o fator número 1 do burnout, ou haver um risco de burnout, tinha a ver com a atitude da chefia, acho que nem dizia a qualidade da chefia, dizia o tipo de atitudes que a chefia direta tem, não é? Que também, pensando destes 3 indicadores que tu estavas a dizer, uma chefia direta pode ter imensa influência nessas 3 coisas. Tem, claro que sim. É? Sim. Aliás, em Portugal, quando se fazem quando as organizações fazem aquelas entrevistas de saída, que é quando um colaborador se despede e diz, quero-me ir embora. Não é? Em muitas organizações há a prática, que acho que é uma prática muito saudável, de, se for possível, convidar o colaborador para uma entrevista para tentarmos perceber em mais detalhe qual a real razão pela qual a pessoa se demitiu, porque nem sempre sabe. Às vezes, apareceu uma proposta melhor, mas às vezes é bom investigar. E aparece com frequência, não é? Isso está estudado, existem números a mostrar isso, que a razão número 1 é a relação má com a chefia direta. Certo. E curiosamente nem é, até pode ser, por exemplo, estou numa organização que as lideranças até são espetaculares, são empáticas, são inspiradoras, mas o meu chefe direto, não consigo, não dá. Eu quando finalizei a faculdade na Suécia, a minha tese era sobre chefias intermédias no mundo de IT. É? Porque as chefias intermédias têm uma posição muito, muito lixada, muitas vezes, e estão em super risco de burnout, porque são chefes e têm chefes acima deles, e essa pressão que se vive nessa camada numa organização está muito, muito suscetível a esta... aliás, o nosso mentor na empresa que trabalhávamos foi um senhor que efetivamente tinha sofrido um burnout. E eu lembro de pensar muito nisso na altura, porque eu depois trabalhei muitos anos em recursos humanos e
e tinha-se essa noção de que havia o risco de burnout, de que é preciso de cuidar das pessoas, o que me leva aqui a questões que nós temos falado muitas vezes, que o que é que eu sentia? É que os incentivos, as medidas, melhor, eram mais, como estavas a dizer há bocado, eram pensos e responsabilizavam muito o indivíduo, não é? Aquela que temos visto nos últimos anos de a prática de mindfulness para os colaboradores. Vamos ensiná-los a praticar mindfulness, mas não vamos mudar mais nada, né? Ou vamos dar um prémio extra no final do ano para motivar mais as pessoas. Damos o prémio, mas não mudamos mais nada, não é? Ou vamos para ali, vamos oferecer uma coisinha especial, uma prenda especial ou uma experiência especial para as pessoas e as suas famílias. Fazemos isso, mas não mudamos mais nada, não é? Portanto, e acho que isso, o que eu sinto, a percepção que eu tenho é que continuamos nisso, muito. Sim. Há mais uma coisa, tu estavas agora a falar de desfias, não é? Porque a razão número 1 para o burnout, a minha chefia direta, a qualidade da relação com a minha chefia direta. A razão número 1 para eu me despedir ou demitir, que muitas vezes é uma estratégia minha para não ter que chegar ao burnout, não é? Às vezes, não é sempre, sim, não é? sim. Vamos demitir em muitas circunstâncias diferentes, mas essa também pode ser, pá, não aguento mais, lá está, estou fisicamente exausto, estou triste, estou super irritado, chego a casa e só me passa. Portanto, antes que isto chegue mais longe, vou demitir. Mas a razão número 1 para isso, a relação com a chefia direta. Só que as chefias diretas somos nós, não é? As chefias diretas são pessoas, não é? Exato. As chefias diretas são pessoas, ou seja, o que é que acontece dentro das organizações para que, quando alguém se torna chefe, comece ativamente a contribuir para que os seus colaboradores comecem a ficar mais exaustos, mais irritados e mais tristes. E uma coisa que a mim, para mim foi um pouco difícil. Eu tenho a convicção de que isto está a melhorar, ok? Mas é mais feeling do que número. Mas quando eu comecei a trabalhar como consultor e formador dentro das empresas, houve uma coisa que eu achei que às vezes era profundamente injusta e até me irritava um bocado, que era, às vezes tu falas, em organizações grandes que têm várias camadas ou níveis hierárquicos, às vezes quando tu vinhas com estas conversas da importância do mindfulness, a importância de nós encontrarmos significados positivos para as coisas que fazemos, a importância de termos vidas equilibradas onde trabalhamos só certas horas e depois temos tempo para a família, para o lazer. Às vezes, quando tu tinhas estas conversas com as pessoas que estavam mais acima na organização, não é? Às vezes falavas até com um diretor-geral, com um administrador, com um diretor de departamento. E só concordavam? Não só concordavam, como diziam, eu jogo golfe, eu faço meditação todos os dias, eu até fui fazer um curso com não sei quem, eu aprendi sobre isto, eu ando a ler coisas interessantíssimas sobre não sei o que é. E, portanto, tu ias que, de facto, esta pessoa, além de ganhar muito dinheiro e ter uma posição de alto status, também está a conseguir trazer para a sua vida algum deste equilíbrio. E até algumas destas pessoas dizem assim, esta pessoa tem ótimo aspecto, está, não é? E faz fé. E eu não abdico das minhas férias na neve, as minhas férias não sei onde, porque tenho uma casa no Algarve ou num sítio qualquer, passar tempo de qualidade, eu não abdico disso. Mas depois dizem, não abdicas disso, mas não crias condições para que mais pessoas na tua organização possam viver isto. Certo. É quase como dizer às tuas chefias intermédias, queres ter isto? Sobe na hierarquia. Trabalha mais. Sobe na hierarquia, porque depois eu muitas vezes ia dar formação diretamente às chefias intermédias. Certo. E eles às vezes depois nos intervalos diziam, Pedro, isto é tudo muito... Essa conversa é muito bonita, mas nós depois fomos esmifrados. Exato, que é o que interessa ao resultado. Certo. Não é? E a forma que eu tenho muitas vezes de gerar o resultado é pressionar as pessoas que trabalham comigo. E às vezes eu pressiono-nos porque sei que se nós não conseguirmos, isto vai ter consequência. Há pessoas que vão perder o trabalho, etc, etc. E então as pessoas entram num paradigma mental onde é pressão. E não há tempo para cuidar da relação, não há tempo para parar. Certo. E quando aparece alguém a dizer, olha, é importante parar, as pessoas dizem, pois é, de facto, devíamos fazer aqui alguma coisa para a equipa. Okay? Vamos fazer uma palestra de 1 hora. Ou vamos parar... Sobre motivação. Sim, ou vamos parar um dia. Yeah. Ok, também é bom parar um dia, não é?
Eu lembro de haver organizações que às vezes para conseguirmos ter um dia de formação andava-se durante meses a adiar porque nunca era a altura certa, porque paravam... Isso dá uma indicação da velocidade a que as coisas estão a acontecer. E quando eu olho para a velocidade, não estou a pensar tanto numa roda altamente eficiente que gira a alta velocidade, estou a pensar assim numa roda enorme que é mais tipo um compressor que vai esmagando e que tem que ser empurrado com muito sacrifício. Uma coisa que eu notei muito quando comecei a trabalhar em empresas aqui em Portugal era o tempo que as pessoas passavam no trabalho. Mas que não necessariamente significava que trabalhavam aquelas horas todas, pelo contrário, né? A hora do almoço era muito mais longa daquilo que eu estava habituada, as pausas também, e por aí fora. Portanto, efetivamente, o tempo assim, de trabalho em si não justificava aquele tempo todo na empresa, generalizando, obviamente. Por outro lado, havia uma pressão extra, que é aquela expectativa que ficavas mais tempo no trabalho. Os olhares se saísses a horas, não é? Isso também contribui para um ambiente tóxico, não é? Portanto, isso também contribui para aquela exaustão de não poderes desligar daquilo, que mais tarde também, não é? Como toda a gente com smartphone, ainda por cima, se calhar sais, mas levas o trabalho contigo na mesma, porque tens essa disponibilidade. Tem-se falado bastante sobre isso, sobre como o facto de, em algumas empresas, neste momento isso até é ilegal, não é? As tuas FIAs não te podem mandar mensagens de trabalho fora de certos horários. Mas é porque isso causa-te há pessoas que estão sempre ligadas. Certo. Mas depois, adicionar a isso, ligando agora a esta questão da família também, que acho que tradicionalmente tem sido um projeto mais da mulher do que homem, e que isto também contribui para o burnout, esta sensação de que eu não sou suficiente para nada. E não achas também que, na medida em que cada vez mais homens também assumem mais responsabilidade pela família e sentem que querem mesmo assumir mais responsabilidade, estarem mais presentes, esse peso na consciência também entra aqui na equação da exaustão. Embora eu também acho que há aqui uma questão geracional que vai trocar as voltas a esta cena do burnout. Porque os indicadores que nós temos das pessoas que estão no terreno nas empresas e também de coisas que nós próprios, no nosso próprio trabalho, vamos lidando, é que a geração que está agora nos 20 e poucos anos não está para levar com burnouts, não está para levar com 12 ou 14 horas de trabalho por dia, não está para lidar com agora não podes ter tempo. Achas que são melhores assim que sabem melhor quais são os limites? Sim, há aqui mesmo uma questão geracional, acho eu, porque estas gerações do burnout são, e aqui claro que devem existir pessoas de 20 e poucos anos a ter burnouts, claro. Não é? Tal como existem pessoas de 50 anos que dizem, que sempre disseram eu não estou para aturar isto, não é? Há coisas mais importantes para mim, mas há aqui uma série de, o facto de nós e mais ainda os nossos pais crescemos muito, mas a nossa geração também cresceu com esta conversa do sacrifício, de que o que interessa é ter um trabalho honesto, é esforçar, a cena do esforço. Podes ter pouco, mas é com esforço, é com suor, é com sacrifício, tu mereces, é assim. E que é através do trabalho que tu mostras que és uma pessoa de merecimento. E, como esta geração que está agora nos 20 e poucos anos, já não, esta conversa já não faz sentido. Não é? Porque é tipo, não, mas eu não nasci para... Eu posso querer trabalhar, mas essa não é a razão da minha existência. E isso troca aqui completamente as voltas. E nós temos ouvido muitos comentários de agora já não querem trabalhar como antes, agora querem tudo agora já não querem ir atrás das coisas. Quando nós depois até vemos que esta geração dos 20 e poucos vai atrás, até vai mais atrás de algumas coisas do que as gerações anteriores iam. Tem mais coragem nesse sentido. Tem, por exemplo, se calhar às vezes até mais coragem ativista, por exemplo, parece, não sei. Né? Estou aqui a fazer um monte de generalizações e entrar aqui num território que eu não domino todo. São mais assim umas percepções, né? Mas pode pôr
ouvir quem não está a ouvir pode pensar um pouco mais sobre isso e até ter mais dados. Mas parece-me que, em parte, nós levamos com o burnout porque estamos em situações que não são agradáveis para nós, por isso é que ficamos irritados, exaustos, tristes. O que quer dizer que deve haver um lado de nós que quer sair, tipo, não quero lidar com isto, só que não posso. Não posso porque tenho uma posição, já estou aqui há muitos anos na empresa e tenho que manter, ou porque, da maneira como as coisas estão, se eu saísse daqui agora, era muito difícil encontrar uma coisa que algumas que só vivem aquela ideia, isto é só uma fase. Ok, isto é só uma fase, isto é uma... Sim. Sim. Eu lembro quando trabalhava a fazer vendas, que eu lembro-me de ao fim de 6 meses de fazer vendas, tive um insight, que foi, eu estou aqui há 6 meses e cada um destes 6 meses foi o mês mais importante do ano. Era sempre o mês mais importante do ano. Então nós dizemos, isto é o mês mais importante do ano, agora é até dia 31, é dar tudo e não sei o quê. E depois no dia 1 tu chegavas tipo, ok, conseguimos, agora vou respirar um bocado. Não, mas agora este é que eu... E era assim, ao fim de 6 meses eu disse, há aqui um padrãozinho. Há aqui um padrão. Mas demorou 6 meses. Demorou 6 meses, porque lá está, porque havia sempre uma... Porque nas empresas há sempre uma fase, agora é uma fase porque temos menos recursos, ou é uma fase porque entrou um investidor novo, ou é uma fase porque o mercado não sei o quê. Há sempre uma razão para haver uma pressão extra. Não é? Mas quais são assim estás a dizer, vem aí uma nova geração, talvez, mas não é? Nós ainda vamos estar no mercado de trabalho pelo menos mais 20 anos, não é? Sim. É bastante tempo. E o mercado de trabalho também não muda assim todo tão rápido. O que é no artigo falava das boas práticas, dava exemplos. Eu acho que assim, dá algumas coisas importantes, como lá está, as FIAs aprenderem a ter no fundo uma liderança mais positiva, mais baseada em feedback positivo, mais baseada em comunicação bidirecional, que eu falo contigo, mas também falas comigo. Só que aí temos outra vez aquele problema, não é? Porque o grande... isto tem muito, esse tipo de chefia que estamos a falar aí, é nomeadamente as chefias intermédias, não é? Que têm normalmente equipas maiores do que quem é o chefe da chefia. Sim. Mia, tu sabes que, embora eu não o faça tanto agora como fiz no passado, houve alguns anos da minha vida onde a minha ocupação número 1 era dar formação dentro de grandes empresas, não é? Bancos, empresas de distribuição. Quase que entraste em burnout. Quase que entrei em burnout com isso, não é? E eu acho que fiquei a conhecer pelo lado de dentro muitas empresas. Uma boa parte das grandes empresas portuguesas e dos grandes grupos económicos. E eu, quando me perguntavam, às vezes tinha uma reunião com o administrador, com o diretor-geral, dizia, Pedro, com aquilo que aprendeu, onde é que acha que nós devíamos colocar a nossa atenção? Devíamos dar mais formação às nossas equipas? O que é que nós precisamos? E eu dizia que eu acho que a coisa mais importante são as FIAs intermédias. Porque as FIAs intermédias estão no contacto direto com as suas equipas. Se uma pessoa que é uma chefia intermédia se aprender a ter uma comunicação mais positiva, bidirecional, melhorar o feedback, melhorar a capacidade de entender quais são as necessidades que a equipa tem por satisfazer. Melhorar a sua capacidade de criar empatia. Empatia, prestar mais atenção aos sinais de burnout que as pessoas têm, não é? Se aprender a ter uma liderança mais inspiracional, mais empática, tudo vai melhorar para a equipa muito imediatamente. E este estudo confirma isto. Agora, há aqui um desafio. É que as FIAs intermédias muitas vezes recebem estes inputs e até se dá formação, só que eles têm o exemplo direto que é a sua própria chefia. Né? E, portanto, quando eles vão... isto é tudo muito bonito, mas depois o meu chefe dá-me na cabeça, não quer saber do meu feedback, mas não é só pressiona-me. Isso, não é? É que até dão muitas vezes formação a essas chefias, mas ligando ao que eu estava a dizer há bocado, não mudam mais nada. Não. Os objetivos continuam os mesmos, ou até são mais altos, está mais apertado, tens que fazer despedimentos, ou estás com falta de pessoal e tens que contratar e não encontras ninguém. Não é? Portanto, continua... Ou seja, pede-se à chefia intermédia para
tendo o mesmo input, melhora significativamente o teu output. Certo. E é por isso que depois, na formação que eu fiz intermédias, que era de facto a melhor coisa a fazer, só que muitas vezes encontravas bolsas de resistência. Porque as pessoas diziam, aliás, eu lembro-me que com a equipa da Life Training, nós até tínhamos um joguinho que era quem é que vai fazer a pergunta? Porque a pergunta era sempre a mesma. E nós, quem vai fazer e quanto tempo demora? Porque às vezes era ao fim de 10 minutos, às vezes era ao fim de um dia. Mas havia sempre alguém que perguntava, Pedro, posso fazer uma pergunta? Os nossos chefes também vão ter esta formação. Pronto, que era aí que eu queria chegar, que era a melhor coisa a fazer são as FIAs intermédias. Desde que os chefes destas pessoas também consigam viver esta cultura. Pronto, o que quer dizer que, em última análise, tu vais parar sempre ao mesmo sítio. Vais parar... Na direção? Vais parar aos administradores, ao diretor-geral, aos diretores de departamento, que muitas vezes até são pessoas que eles próprios já vivem isto, só que depois têm dificuldade em passar isto para baixo. E eu acho que isso muitas pessoas trabalham em empresas onde alguém numa posição mais alta começou a fazer isto. Começou a conseguir criar mesmo condições. Não é só falar, é dar condições diferentes de trabalho, é criar... Sim. E acho que muitas vezes vai-se atrás dos tais, vamos criar condições, agora temos um ginásio, agora temos um ginásio, agora temos aulas de ginástica laboral, agora temos yoga, agora temos um cantinho de meditação, silêncio, ou uma sala de silêncio, agora até temos um escorrega para não sei o quê, agora à sexta-feira temos pastéis de nata, que são tudo coisas fixes, eu acho que as pessoas podem gostar, só que às vezes não olham para as nossas condições de trabalho, para a expectativa que nós temos em relação ao que cada um tem que entregar e produzir. E qual é a razão de ser disto? Porque quando entramos aí, é quando as coisas, de facto, mudam mais com a sustentabilidade. A experiência do Covid e do trabalhar em casa, para muitas pessoas, foi um alívio. Para muitas pessoas foi um alívio. Foi um alívio. Que tenho visto agora também que há muitas empresas que têm dificuldades porque as pessoas não querem voltar a trabalhar no escritório. Portanto, parece-me que também o que é um modelo híbrido é algo que pode aliviar esses riscos de burnout, não é? E também, eu acho que eu li assim muito rapidamente, vi algumas partes do artigo, uma das coisas que falavam era disponibilizar um psicólogo para os colaboradores ou psicólogos, que parece-me ser uma excelente medida, só que mais uma vez, se não mudarmos mais nada, o psicólogo para mim não é ético, né? Se temos aqui uma série de problemas estruturais na nossa organização e as pessoas sentem-se mal, sentem-se tristes, irritadas e tão exaustas, toma uma hora por semana com um psicólogo, não faz muito sentido, não é? Sim, se for só isso, não. Mas eu conheço uma ou duas experiências de empresas que colocaram psicólogos ou coaches à disposição dos colaboradores, mas com abertura para, se queres falar com o psicólogo ou com o coach sobre as tuas questões financeiras ou sobre a tua relação romântica ou sobre as dificuldades que está a ter com os teus filhos, podes fazê-lo. E esses casos têm tido sucesso. Até porque as pessoas depois associam coisas boas na sua vida. Foi a empresa que foi a empresa que criou condições para que eu, por exemplo, mantivesse o meu casamento. Ou se não fosse a empresa a dar-me este recurso, a relação com o meu filho era terrível. Penso que isso será muito importante, isso estar muito claro, não é? Quando se oferece um benefício desses, que seja para ti pessoa, não para ti colaborador. Sim. Não é? E mais coisas que se podem fazer? Olha, eu acho que se podem fazer coisas, no fundo podem-se fazer coisas em 3 níveis, que é, claro que também há uma questão de responsabilidade pessoal e claro que tu sozinha, tu também podes fazer cursos de desenvolvimento pessoal e ouvir o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, e meditar e fazer mindfulness e praticar exercício físico e alimentar-te melhor e procuraste ter uma rotina de sono melhor. Claro que tu não só podes, como se calhar até devias fazer isto no sentido em que vai ser sempre bom para ti. Portanto, isso é um nível que eu acho que também é importante, e eu acho que, eu percebo o que estás a dizer, que algumas empresas começam por aqui, com uma ótima intenção, mas é quase dizer, a primeira responsabilidade é tua. E este nível é muito importante. Este nível
é importante estar a par dos outros. Certo, e esse nível também às vezes, se não for cuidada, pode ser a verdadeira razão por eu andar exausta, triste e irritada, não a empresa em si. Né? Existe também essa probabilidade. Posso até ter uma empresa muito fixe, mas se não dormir, se tiver más relações em casa, se não cuidar de mim de todo, também existem aqui estes indicadores de burnout, possivelmente. Eu acho que esse é um nível. Depois há um segundo nível que tem a ver com as relações. Relações e a comunicação, que é a grande estratégia dentro da relação, não é? E que bate em muitas coisas que nós discutimos aqui hoje, não é? Que é melhorar a capacidade das pessoas terem relações positivas, saudáveis, relações que possam florescer e prosperar dentro da organização. E isso, de facto, é uma coisa que não é de uma pessoa, é da organização toda. E há que criar condições para isso, e há que falar sobre isso, e dar formação sobre isso, e mudar certas coisas, certas regras, certas estruturas que existem na organização, para que as relações possam ser melhor. Okay? Eu acho que isto é um segundo nível. E depois ainda há um terceiro nível, que acho que ainda ultrapassa bastante a conversa que nós tivemos hoje, mas que eu acho que no final de contas também contribui para o burnout, que é a organização poder rever-se de cima a baixo, porque há organizações que elas simplesmente são tóxicas e vão ser sempre tóxicas, porque vendem produtos e serviços que são tóxicos na sua essência. São esquemas para obrigar as pessoas lá fora a gastarem dinheiro que não querem, a terem coisas que não são necessárias. Portanto, toda a estrutura é tóxica, toda a estrutura está a contribuir para que também lá fora as pessoas se sintam mais pressionadas a ter isto ou a fazer aquilo. E claro que isto é uma coisa mais social ou até política, mas também é um nível muito importante. Porque se tu tens uma organização que é tóxica, ok, esta organização... O produto é tóxico, literalmente. Esta organização é um esquema para meter o máximo de açúcar que nós podemos na goela das crianças deste país e ganhar muito dinheiro com isso. Tu depois até podes contribuir para relações maravilhosas, as pessoas podem meditar e dizer que vão trabalhar tão pouco e ganham tanto dinheiro. Mas há qualquer coisa para as pessoas que vai ser sempre... vou adorar aquilo que faço, às vezes não vou ficar irritado com esta porcaria, às vezes não me vou sentir esgotado porque estou o tempo todo a tentar fazer uma coisa que vai contra os meus próprios valores, não é? E eu já falei com algumas pessoas que dizem, olha, eu até trabalho numa organização, eles até me pagam bem e até fazem coisas espetaculares, mas nós o que vendemos é isto, sabes? E pronto, há aqui há qualquer coisa que me está continuamente a desgastar. Não estou a dizer que todas as pessoas se importam com isso. Algumas pessoas não se vão importar nada. Eu conheço também quem tem que todos os dias convencer a si próprio que não, é por uma boa razão e não sei o quê. Certo. E, portanto, esse também é um nível muito importante. É um nível mais macro, é um nível que também contribui aqui para o burnout. Estás a dizer que essas empresas só têm que fechar, é? É isso que estás a provar. Se fecharem, não há burnout dos colaboradores, ficam desempregados. Elas não precisam de fechar, podem olhar para o seu processo produtivo e dizer que outra coisa que eu podia fazer que era mais saudável do que isto. Estou a produzir cigarros, o que é que eu vou fazer em vez de cigarros? Sei lá, por exemplo. Salada? Sei lá. Portanto, acho que há muitas coisas que se podem fazer, mas há aqui de facto 3 níveis, que é eu sozinho, nós enquanto grupo e nós enquanto sociedade. E, nós enquanto grupo, empresa. Né? Enquanto grupo, empresa, enquanto família, assim, o grupo assim, mais próximo. E depois há nós enquanto sociedade, que é nós todos juntos. Sim, isso, eu também acredito nisso. As experiências, tipo semana dos 4 dias de trabalho, isso, ou 6 horas de trabalho, tem tido resultados incríveis. Sim, ou estes esquemas todos de mais tempo de licenças de paternidade e maternidade, mais tempo a tu estares com aqueles de quem gostas, sei lá, coisas que algumas empresas fazem. Coisas que algumas empresas fazem a título individual. O teu filho faz anos, o dia é teu. Isto contribui para nós nos sentirmos melhores e estarmos menos irritados, menos tristes e menos exaustos. Claro que sim, não é? E às vezes são coisas pequenas. Mas há pessoas que têm 3 filhos, vou ter que lhes dar 3 dias no ano. Pronto, exato. No final de contas, a pessoa garante que não vai produzir menos do que produziria por causa desses 3 dias. Também acho que queria só aqui um disclaimer, que aqui esta discussão não é para diabolizar as empresas, entre aspas, não é? É também... Nós temos empresas.
reforçando aqui que existe uma parte que é responsabilidade pessoal de cada um de nós, não é? Embora eu muitas vezes critique essa ideia que é só responsabilidade pessoal, porque às vezes é que fica demasiado, também não é só a empresa que é responsável, não é? Queria só que isso ficasse mais claro. E isso é muito importante. Portanto, estes 3 níveis, porque também pode acontecer tu teres uma empresa que assume muito esta responsabilidade de eu quero criar boas condições para os meus colaboradores, para realmente se poderem sentir bem, e depois haver colaboradores que não assumem a sua responsabilidade pessoal. Fora disso, não é? Claro que também colocam a responsabilidade toda na empresa. Sim, isto não só pode acontecer, como acontece, não é? Portanto, o outro lado nós podemos estar aqui a ter a conversa todo ao contrário desde o início. Portanto, isso para dizer o que é que eu queria chegar aonde? O burnout em si, o acontecimento do burnout, não é só a responsabilidade de uma empresa, não é? É aqui uma corresponsabilidade que existe, não é? Porque a pessoa também tem aqui uma série de responsabilidades de não ter tido a capacidade de colocar os seus próprios limites e comunicar ou cuidar de si de uma forma melhor e diferente, não é? A culpa não é mais de um nem do outro, assim. A ideia aqui que eu acho que eu gostava de passar em relação ao que é assim, a ideia da cura, entre aspas, do burnout, é a nossa colaboração. Certo. Não é? É a colaboração entre quem trabalha e quem oferece o trabalho. Não é? E alguns aí nessa relação encontramos a solução. Acho que foi uma bela forma de completarmos aqui a nossa conversa, amigo. Espero que esta conversa tenha sido útil para gerar mais conversas, também dentro das empresas e das organizações. Certo, para quem está num lugar onde possa tomar decisões e para quem só toma decisões em relação à sua própria vida, acho que pode encontrar aqui umas coisinhas. Boa. E já a seguir temos a prática inspiradora desta semana para nos ajudar a refletir ainda mais sobre estes temas. Isso mesmo. Boa. Gostei de falar contigo sobre isto, Mia. Tá. Obrigada. Sinto menos irritado, menos triste e com mais energia. Estavas assim, com esses indicadores de burnout todo. Sim, obrigado. Obrigada, Pedro. Olá, bem-vindos à prática inspiradora desta semana, que é uma prática de auto-coaching. É uma prática de autodiagnóstico. Pegar nas 3 coisas que durante o episódio nós discutimos como resultado do tal estudo que foi publicado recentemente, os 3 fatores que ajudam a prever a possibilidade de termos um burnout, a exaustão, a irritabilidade, não é? Que é outra das coisas que pode ajudar a prever o burnout, e a tristeza, e fazer um autodiagnóstico em relação a estas 3 coisas, em relação a ti e ao teu trabalho, ou se quiseres ajudar alguém nesse processo. De 0 a 10, quão exausto é que eu estou como resultado do meu trabalho. De 0 a 10, quão triste é que eu estou como resultado do meu trabalho. De 0 a 10, quão irritado é que eu estou como resultado do meu trabalho. E se algum desses números for bastante alto, ou se 2 ou até 3 desses números forem bastante altos, então talvez isso seja aqui um indicador forte de que há que fazer alguma coisa. Há que pedir ajuda. Há que pedir ajuda às pessoas da minha empresa, há que pedir ajuda a um profissional, há que pedir ajuda às pessoas que estão à minha volta. Porque se isso são fatores que ajudam a prever o burnout, nós sabemos o que é que pode vir aí. E, em princípio, é melhor pedir ajuda antes que as coisas cheguem a esse ponto. E que este exercício de auto-coaching ou autodiagnóstico não seja propriamente um exercício para depois nós ficarmos muito alarmados, mas mais um exercício para melhorarmos a nossa consciência de onde estamos e, sabendo que queremos estar num sítio melhor, nos levar a tomar aqui algumas ações, a decidir fazer alguma coisa em relação a isto, connosco ou com as pessoas com quem façamos este exercício, ok? Boas reflexões.